Iniciemos o nosso estudo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, uma boa noite a todas, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso estudo, né? Estamos meditando o capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, que é o segundo discurso que São Mateus narra no seu Evangelho e que ficou conhecido, né, pelos estudiosos como o sermão missionário, porque é nesse sermão em que Nosso Senhor, uma vez tendo escolhido os seus 12 apóstolos, os orienta e os envia em missão. Então, continuando, né, o nosso estudo, nós vamos retomar, então, hoje, né, a partir do versículo 16. Então, quem estiver acompanhando com a sua Bíblia, estamos no capítulo 10, São Mateus, e nesse primeiro trecho vamos ler os versículos de 16 ao 18. Diz Nosso Senhor: Eis que vos mando como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos seus tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunho diante deles e diante dos gentios. Então vai nos dizer São Gregório Magno que todo aquele que exerce o ministério da pregação não deve causar o mal, mas suportá-lo. Pois com sua mansidão aplacará a ira dos que se insurgem contra ele. E sofrendo tais aflições, curará as feridas dos pecadores. Se por vezes o zelo da justiça acende nele a ira contra os seus discípulos, o amor, e não a crueldade, deve ser o princípio do seu furor. Embora mantenha por fora o rigor da disciplina, por dentro deve amar paternalmente aqueles que corrige. Há muitos, ao contrário, que mal são revestidos do poder de governar, inflamam-se no desejo de atormentar seus comandados. Querem suscitar o terror do poder, parecer senhores, esquecendo que são pais, e mudam uma posição de humildade em exaltação da dominação. E se às vezes mostram-se bondosos, interiormente ardem de ira. É deles que é dito: venha a vós como vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Consideremos que se somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, é para que conservemos a pureza da inocência e não tenhamos a mordida da maldade. Então, nesse primeiro ponto, né, em que Nosso Senhor nos diz que ele envia os 12, e né, como nós já meditamos, então, aqui, essa instrução que Nosso Senhor dá aos 12, na verdade, ela serve para toda a igreja, né? Então, serve para todos aqueles que forem chamados, se sentirem chamados e tocados por Deus, né, a exercer, né, o ministério da evangelização, da pregação. Então, São Gregório Magno ressalta que quando Nosso Senhor diz que envia como ovelhas, então Nosso Senhor nos envia como humildes, como pequenos, como serenos, né? E para nos servirmos apenas da bondade, da mansidão, né? E não de outros artifícios vindos, por exemplo, da maldade, né? Então, por mais que nós tenhamos que lidar com aqueles que Nosso Senhor chama de lobo, né? Nós devemos permanecer sempre com as características de uma ovelhinha.
A consolação de seus males era o poder daquele que os enviava. Por isso disse-lhe antes de tudo: Eis que eu vos mando, como se dissesse: Não se assustem por enviá-los para o meio dos lobos, pois tenho o poder de preservá-los inteiramente do mal que eles poderiam causar-lhes, não somente fazendo-os não submetidos aos lobos, mas tornando-os mais terríveis que os leões. Entretanto, convém que assim aconteça, porque isto vos tornará mais célebres e mais divulgará o meu poder. E para que eles pudessem contribuir para essa glória, e não pensassem que eram coroados sem motivo, acrescenta: Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas. Para que com a prudência evitem as armadilhas, com a simplicidade evitem o mal. Usa o exemplo da astúcia da serpente, porque ela, a fim de proteger a cabeça, sede da vida, oculta-a com todo o seu corpo. Da mesma maneira, devemos proteger, mesmo com o perigo de todo o nosso corpo, nossa cabeça, que é Cristo. Isto é, devemos nos esforçar para conservar íntegra e incorrupta a nossa fé. A serpente costuma também utilizar passagens estreitas para se despojar de sua antiga pele. Semelhante, o pregador deve se despojar inteiramente do homem velho, passando por um caminho estreito. Né? Então, assim como aqui a serpente, aqui tanto São João Crisóstomo como São Jerônimo, então, deste símbolo, né, que Nosso Senhor nos diz que devemos ser como as serpentes, né, então vocês vejam que eles tiram várias lições. Né, então, essa de que, por exemplo, né, a serpente, muitas vezes para ela escapar ilesa, né, ou até mesmo para fazer, né, nós sabemos que as serpentes trocam de pele, então elas procuram um lugar que elas consigam, né, lugares apertados que consigam fazer essa mudança de pele. Né? Então, o pregador, ele deve sempre ter em mente que ele vai precisar, assim como a serpente precisa fazer esse esforço, né, o pregador também precisa fazer um esforço. De quê? De que mantenha a fidelidade a Cristo. Ele foi enviado por Cristo. Então, ele está ali cumprindo um mandato, um envio. Né? Então, Cristo mandou pregar o reino dos céus. Então, isto é sempre o norte ao qual o pregador tem que estar orientado. Então, quando nós vamos, né, falar do Evangelho, falar das Escrituras, então nós sempre temos que ter isso muito claro. Né? Nós nunca podemos deixar Cristo cabeça. Ele é o centro daquilo que estamos realizando. Então, e por que né, que São Jerônimo compara que é estreito, não é? Esse caminho de mantermos fiéis a Cristo? Porque a gente tem várias tentações no momento de que estamos pregando, falando do Evangelho, né? Então nós temos ali a tentação de querer falar do nosso jeito, né? De querer ali talvez corrigir uma situação do nosso modo. Então sempre tem de uma certa forma o nosso eu querendo atuar. Mas quem sempre tem que se sobressair não é o nosso eu, mas é nosso Senhor que é a cabeça. Né? Então aqui é difícil por quê? Porque demanda esse esforço. Né? Então, sempre quando a gente está pregando, comentando a palavra, né, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Né? Será que eu estou falando aquilo que é a vontade de Cristo que seja dita? Ou é o meu eu que está querendo tomar, né, a dianteira de Cristo? O Senhor dá uma bela lição aos pregadores,
recomendando-lhes a prudência da serpente. Pois foi pela serpente que o primeiro homem foi enganado, como se dissesse: uma vez que o inimigo foi astuto para enganar, sede vós prudentes para libertar. Aquele elogiou a árvore, vós louvai o valor da cruz. Né? Então, aqui também há esse paralelo. Né? Então, lembremos-nos, né, que nossos pais foram enganados por uma serpente. E a serpente enganou Adão e Eva falando do fruto da árvore. Né? Então, lá no Éden, a serpente falou de uma árvore. Agora, nós, pregadores, enviados por Cristo, nós também devemos falar de uma árvore. Não mais da árvore do paraíso, mas da árvore da cruz. Assim como devemos ter a prudência da serpente para evitar sermos feridos naquilo que temos de mais caro, assim devemos ter a simplicidade da pomba, para não nos vingarmos quando sofremos injustiça e para não prejudicarmos a outrem por meio de ciladas. Né? Então, aqui a figura da pomba aparece como, né, aquela figura que reforça o quê? A ovelha, o símbolo da ovelha. Né? Então, ter a prudência, né, a simplicidade da pomba. Né? Então, nunca nos deixarmos agir, né, conforme as pessoas agem conosco. Não. Né? Sempre devemos agir na fidelidade àquele que nos enviou. O Senhor, por isso, une essas duas virtudes, serpente e da pomba. Pois a simplicidade sem a prudência pode ser facilmente enganada. E a prudência pode ser perigosa se não for temperada pela simplicidade que não prejudica o próximo. Né? Então, sempre tentar encontrar esse equilíbrio. Né? Então, de buscarmos sermos prudentes naquilo que vamos dizer, né, na pregação, na evangelização, mas também ter o cuidado de não sermos demasiados prudentes. Então, por exemplo, às vezes, né, o evangelho, então, por exemplo, as pessoas têm o costume, né, de, quando faz oração numa casa, né, então pegar o evangelho do dia. Então, se aquele evangelho daquele dia, né, caiu um evangelho em que Nosso Senhor ali está nos chamando mais à correção, né, mais à conversão, mais à mudança de vida, então eu não posso, em nome de uma prudência, colocar panos quentes. Né? Por quê? Porque aí a minha prudência está fazendo o quê? Talvez esteja, ao invés de fazer um bem, está fazendo um mal. Porque com medo, né, de talvez magoar a pessoa, falar o que não devo, né, eu talvez estou deixando de chamar a atenção dele para o perigo de perder a alma, né, o perigo de não buscarmos uma conversão diariamente. Né? Então, ser prudente é sempre estar de acordo com aquilo que a palavra está nos pedindo, né? nos chamando. Uma vez, rapidamente vou fazer só um comentário, né? Então, numa formação para ministros, né, da palavra, então a pessoa falava isso, né? Falava, olha, quando, né, vier um evangelho que realmente estiver chamando assim a correção, né, a mudança de vida, vocês, né, assim, tenta pegar uma outra coisa, né? E aí, assim, eu tive que comentar que não era possível isso, né? Porque nós somos servos da palavra. Né? Existe um dia, evidentemente que o evangelho vai nos chamar a oração, vai nos chamar, né, a conversão, enfim, outros dias vão vir palavras de confiança, enfim. Então, assim, a palavra mesma, né, ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Né?
Então, assim como eu preciso de uma palavra, muitas vezes, né, de confiança, uma palavra de esperança, nós também precisamos de uma palavra de correção, né? Então, assim, a própria Sagrada Escritura, o próprio Evangelho de Cristo con, contém tudo aquilo que nós necessitamos, né? Então, basta que nós sejamos apenas servos da palavra e não queiramos, né? Quando a palavra diz A, não, eu não vou dizer A porque pode ser que eu dizendo A magoe alguém, não, né? Eu tenho que ser honesto e sincero com aquilo que a palavra está nos pedindo. Então, precisamos ser prudentes, evidente de que, né, também não podemos ir além do que a palavra está nos pedindo, está nos orientando, mas eu também não posso ser aquém, né? Ou seja, eu também não posso colocar panos quentes, né? Eu não posso assim diminuir, né, o puxão de orelha, né? Eu tenho que ser prudente e ali achar exatamente o equilíbrio, né? Nem ofender ninguém, que não é o que a palavra faz sobre hipótese nenhuma, né? Mas também nem sempre só, digamos assim, ficar passando a mão na cabeça das pessoas, né? Então a gente tem que deixar que a própria palavra ela faça aquilo que ela mesma está nos dizendo, né? Porque eu posso estar justamente achando que eu estou sendo prudente, eu estou, na verdade, prejudicando o próximo. A simplicidade das pombas nos é manifestada pela forma com que o Espírito Santo quis aparecer, e é aludido a essa virtude que disse o apóstolo: em malícia, sede pequenininhos. Né? Então, ser simples. Né? Ou seja, a simplicidade é isso mesmo. Né? É você deixar a palavra agir. Né? Deixar ela agir. Isto que é a simplicidade. O que pode ser mais duro do que essas ordens, né, de que Nosso Senhor diz que estou enviando-os como ovelhas no meio de lobos? Porque não basta sofrer os males, mas não se concede nem mesmo que se perturbe com eles, o que é próprio da pomba. Não se extingue a ira com a ira, mas com a mansidão. Né? Então, quando Nosso Senhor diz que está nos enviando como ovelhas aos lobos, né? Então, ele reforça isso, que a gente sempre deve agir com a mansidão e nunca respondermos ira com ira, maldade com maldade, não. Sempre mansidão, bondade, é aquilo que é próprio da cabeça, que é Cristo. As palavras acautelai-vos dos homens dão-nos a entender de forma clara que os lobos de aqui acaba de falar são homens, né? São as pessoas, muitas vezes, das quais nós vamos pregar, vamos falar, né? Aqui Nosso Senhor os chama de lobo. Por quê? Porque muitas vezes as reações que né, principalmente se a gente vai pregar para quem não é convertido, né, então a reação no primeiro momento sempre não vai ser, normalmente não é das melhores, né? Então pode ser que nós sejamos ofendidos, enfim, né? Incompreendidos, mas isto não nos dá o direito de agirmos com essa igualdade, né? De também não buscarmos compreendê-los e ser gentis, né? Por isso é preciso que sejais como as serpentes, quer dizer, astutos. Porque conforme o seu costume, primeiro entregar-vos-ão aos tribunais, proibindo que pregueis em meu nome. Depois, se não obedecerdes, irão açoitar-vos, e finalmente vos conduzirão perante os reis e os governadores. Então, Jesus também deixa claro, né, que pregar o evangelho pode ter consequências. Né? E como nós vemos e vimos, né, na vida dos primeiros cristãos, dos apóstolos, à exceção, né, de São João, que não morreu martirizado, mas que
também passou de alguma forma pelo martírio, né? Então, por causa da pregação do evangelho, de fato, né, eles sofreram. Eles sofreram, né? Então, Nosso Senhor aqui já nos deixa evidente isso, né? Então, você quer ser o meu discípulo, né? Você quer ser o meu missionário, né? Então, saiba desde já que isso pode trazer, né, dificuldades para a sua vida, né? Então, pode ser que realmente você tenha que, né, também como já estamos vendo nos nossos dias, né, possam ser que, por conta do que você pregue, a palavra você tenha que responder a algum tribunal, enfim, né? Como eu né, dei aquele exemplo de uma notícia que saiu recentemente lá na Irlanda, né? Então, o padre foi pregar a moral católica em relação ao sacramento do matrimônio. O bispo teve que pedir perdão, porque senão a diocese seria processada, né? Então, o Senhor já está claro aqui no Evangelho que isto poderia e poderá, né, acontecer. A gente ter que se explicar pelo simples fato de estarmos pregando aquilo que Nosso Senhor nos ensina. É verdadeiramente surpreendente que, ouvindo essas coisas, não se tenham afastado aqueles homens que jamais tinham deixado as margens do lago em que lançavam suas redes. Essa é uma prova não somente de sua virtude, mas da sabedoria do doutor que os ensinava, pois a cada mal que lhes predizia, tomava o cuidado de acrescentar uma mitigação. Ou seja, então o Nosso Senhor fala, né, que por conta deles pregarem o evangelho, eles teriam que muitas vezes passar por tribulações, mas depois Nosso Senhor mesmo, né, digamos assim, fala, não, mas olha, vocês vão sofrer, mas eu vou estar com vocês, né, assim, colocava, como a gente costuma falar às vezes, né, colocava ali panos quentes, né, então, não é que Nosso Senhor só dizia também dos males, mas também falava, né, das coisas boas que também poderiam acontecer. Por isso diz em seguida, por minha causa, pois não é com efeito uma pequena consolação sofrer por Cristo, pois não seriam perseguidos como perniciosos ou nocivos. Por isso acrescenta, como testemunho diante deles. Né? E nós vemos isso nos Atos, né? Nos Atos dos Apóstolos. Sempre que São Lucas narra que eles eram perseguidos, então, e no fim São Lucas coloca, né, que e ficavam felizes porque estavam sofrendo aquilo, né, aquela perseguição, por causa de Jesus. Né? Então, é claro que aos nossos sentidos, né, de certa forma nos choca, né, sabermos que por causa de Cristo nós podemos sofrer, né? Mas ao mesmo tempo nós somos consolados porque nós estaremos sabendo que estaremos sofrendo com um sentido, que é Cristo. Então, Cristo é a razão daquele sofrimento. Né? É por ele que nós estamos, se acontecer, né? É por ele que estamos padecendo aquele sofrimento. E vejam, né? Como de fato aqueles homens, os apóstolos, que eram pessoas simples, mas eram pessoas de virtudes, né? Porque você pegar um grupo de pessoas, né, que eram pescadores, eram gente simples, né, gente que poucas vezes saíam dos seus povoados, né, nunca tinham ido num palácio, nunca tinham falado com algum governador. E Nosso Senhor chega e fala, não, vocês vão lá, né, vocês vão até eles e vocês vão ter que falar de mim diante deles, né? Então, a força que eles já tinham, né, de aceitar, né, mesmo naquela condição humilde que eles tinham, né, eles aceitaram isso. Né, eles tiveram essa fibra, essa coragem, né? Tipo, bom, a gente somos simples, não temos orientação, nunca fomos num palácio, né, não conhecemos ninguém
das altas esferas de poder, mas estamos aqui. Se precisarmos ir até lá, vamos, né? Mas vamos por quê? Por conta de Cristo. Ou seja, aqueles que lhes tiraram a vida perseguindo-os, ou que, vendo-os, não mudaram de vida, pois a morte dos santos serve de socorro para os bons, como é um testemunho contra os maus, para que, por isso, os perversos pereçam sem desculpas e os eleitos tomem o exemplo e vivam. Então, por que Nosso Senhor muitas vezes não permite que os bons sofram? Então, foi ontem, né, que nós celebramos Santa Cecília, que virgem e mártir, né? Então, a Santa Cecília sofreu muito, né? Então, Nosso Senhor permite muitas vezes que os bons sofram, para que diante do sofrimento deles, né, nós, pequeninos, tenhamos a nossa fé fortalecida. Então, diante do exemplo deles, né, olha como os santos sofriam, né, por Cristo. Já que eles sofreram tanto, nós também podemos sofrer um pouquinho, né? Então, o sofrimento dos santos fortalece a nós, né, que ainda estamos, né, no caminho de santidade, vamos dizer assim, né? Então, é por isso que Jesus permite, né, a perseguição dos bons, para que nós possamos olhar para elas e também nos fortalecer, né, na nossa fé, na nossa caminhada, né? Então, porque às vezes, né, a gente, eu sigo a Cristo, vou à missa, participo da comunidade, e às vezes acontecem coisas, por quê? Né? Por que Deus permite acontecer isso, né? E aí nós olhamos para a vida dos santos e vemos que eles foram muito mais fiéis do que nós e que Deus também permitiu o sofrimento na vida deles, né? Então, se eles sofreram por amor de Cristo, muito mais do que nós sofremos, né? Então nós também podemos, por amor a Cristo, a exemplo dos santos, né, sofrer um pouquinho por amor a Jesus. Isso, o sofrimento dos bons, servia-lhes de consolo, não porque desejassem que, de alguma forma, aqueles que causavam sofrimento dos santos fossem castigados, mas porque tinham a confiança de que Cristo estaria com eles e sabia o que lhes aconteceria e sempre estaria ali para consolá-los, né? Então, tem uma leitura, eu acho que é São Paulo, né, que ele fala que quando nós estamos passando por tribulação, para nós é um momento de glória. Por quê? Porque toda tribulação é acompanhada de uma consolação. Então, quando Deus permite uma provação na nossa vida, imediatamente Ele já nos concede uma graça para que a gente possa suportar aquela tribulação. Então, essa graça é chamada de consolo. Então, Deus dá o frio, mas já dá o cobertor. E aí São Paulo vai dizer, né, que quanto mais tribulação nós tivermos, mais consolação de Cristo nós teremos. E com estas consolações que Cristo nos dá, nós as utilizaremos para consolar os outros que também sofrem, né? Então, por exemplo, né, quantas vezes a gente vai desabafar com alguém, eu estou passando por uma situação, né? E normalmente quando a gente vai desabafar com alguém, quem é a pessoa que a gente procura? Pessoas que de alguma forma já passaram por aquilo que a gente está passando. Então, porque elas já foram consoladas por Cristo, então elas têm consolação com elas. Então elas são capazes de também nos consolar, né? Então, a gente sempre deve olhar, né, com a perseguição, por uma provação, né, sempre com esse sentido, né, de que se Deus está permitindo a gente passar por essa tribulação, Ele já está nos consolando. E com essa consolação que Ele está nos dando, ela é tão grande
que ela, além de ser capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos para vencê-la, ela ainda servirá para outras pessoas que também serão consoladas com essa consolação que ele nos deu, né? Então, isso é muito bonito no Evangelho, né? Então, sempre sofrer por Cristo é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Com a consolação que ele nos dá, nós também consolaremos as outras pessoas. Bom, gente, vamos só ler mais dois versículos, tá? E aí nós já concluímos o nosso estudo de hoje. Os versículos 19 e 20. Quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. Às consolações anteriores, Cristo agora acrescenta uma nova, e não pequena, para que não lhe dissessem: como poderemos persuadir os homens em meio a tais perseguições? Jesus ordena-lhes que confiem na resposta e lhes diz: quando vos entregarem, não cuideis como ou o que o que haveis de falar, né? Então vejam que Deus nos consola até mesmo com sabedoria. Então, diante da provação, Deus vai nos dar até a sabedoria que nos é necessária para que a gente consiga, né, vencer aquela perseguição. E esta sabedoria, ela nos ajudará nessa situação e em tantas outras, e também nos ajudará, né, a dar algum conselho a uma outra pessoa que passe também por alguma tribulação. Então vejam como, né, Deus não se deixa assim vencer em generosidade, né? Então as consolações que ele nos dá são de todas as formas. Duas coisas lhe diz: o modo de falar e o que falar. O modo de falar se refere à sabedoria. A outra, as palavras. Como viriam dele as palavras que deveriam dizer e a sabedoria que as inspiraria, os santos pregadores não deveriam preocupar-se nem com o que dizer, nem com a forma de dizer. Então, né, quando a gente vai falar do Evangelho, né, se realmente nós estamos com o coração desejoso, né, de dizer não aquilo que nós queremos dizer ou que nós achamos que é o melhor, mas que Ele, nosso Senhor, dissesse, então não temos por que nos preocupar, porque naquela hora Ele mesmo vai dizer as palavras. Ele mesmo vai nos dar a inspiração do que dizer, como dizer, da forma que dizer, né? Então, se nós estamos buscando fazer a vontade dele, ele vai agir em nós. Quando formos conduzidos perante os juízes por causa de Cristo, devemos somente oferecer nossa vontade a Ele, a Cristo. Quanto ao resto, o mesmo Cristo que habita em nós falará por si mesmo, e o Espírito Santo nos assistirá com sua graça para nossas respostas, né? Então, mesmo que nós devemos pregar, né, a pessoas que estejam ali para nos condenar ou para estar armando alguma cilada, enfim, né, alguma perseguição. Então, sabermos que o Espírito Santo nos assistirá com a sua graça. Então, nunca temer, né, nunca será que eu vou conseguir responder, vou estar à altura? Não, confie no Espírito Santo, né? Porque nossa fé orienta-se por todos os preceitos da vontade divina,
seremos instruídos para as respostas. Temos o exemplo de Abraão, a quem foi pedido o sacrifício de Isaque, e que encontrou o cordeiro para lhe servir de vítima. Por isso segue-se, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é o que falará em vós. Né? Então, ó, exemplo bonito aqui, né? Santo Hilário coloca. Então, quando Deus pediu a Abraão o sacrifício, a princípio de Isaque, né? E Abraão foi fazer a vontade de Deus, né? Então, Deus mesmo já tinha preparado lá, já tinha deixado o cordeiro, né? Então, quando a gente consente, né, diz sim à vontade do Senhor, a gente podemos confiar inteiramente porque, como ele mesmo, Abraão diz, né, quando aquela cena é muito bonita, né, que o Isaac fala ao pai, mas pai, qual é a vítima que nós vamos sacrificar, né? E Abraão diz, Deus proverá, né? Então, sempre nas nossas dificuldades, né, temos esta fé de Abraão, né? Então, se estamos buscando fazer a vontade de Deus, então Deus providenciará tudo aquilo que é necessário para que nós cumpramos a sua missão. Este é o sentido. Vós marchais para o combate, mas sou eu quem combate. Vós dizeis as palavras, mas sou eu que falo. Por isso disse Paulo, porventura quereis pôr à prova Cristo que fala em mim? Né? Então, sabermos que se nós estamos indo cumprir o mandato do Senhor, indo pregar a palavra do Senhor, a voz que está saindo é a nossa voz, né? O jeito de falar é o nosso jeito, porém, nós sabemos que, na verdade, quem está atuando ali é Cristo. Reveste-os assim com a dignidade dos profetas, que falaram inspirados pelo Espírito de Deus, quando diz aqui, não cuideis como ou o que haveis de falar. Isso não é contrário ao que é dito em outro lugar. Pronto sempre para responder a todo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Aqui é São Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Quando a discussão é entre amigos, devemos preocupar-nos com o que dizer. Mas diante de um terrível tribunal e de uma multidão furiosa, quando rodeados de perigos, Cristo nos dá seu auxílio, para que falemos com confiança e não cedamos ao medo. Então, aqui São João Crisóstomo, né, faz essa diferença. Então, por exemplo, né, nós aqui estamos estudando o Evangelho. Então, nós estamos aqui entre quem? Entre amigos. Né, o que São João Crisóstomo dá o exemplo aqui. Então, quando nós estamos entre amigos, entre irmãos, né, estamos estudando, então sim, aí nós podemos, né, pegar aqui, então a gente pega o comentário dos santos, a gente senta junto e estuda. Então aqui sim, né, nós podemos buscar, né, o que vamos meditar, ok. Mas diante de um cenário adverso, né, então quando nós formos pregar a pessoas que de alguma forma são resistentes à fé, têm algum pensamento contrário, né? Então, neste caso, é melhor que a gente realmente, assim, a gente esteja ali entregue e unido a Cristo. E peça a Ele que nos inspire e nos mostre a forma e o que falar. Será muito mais proveitoso, né? Agora, enquanto estamos aqui entre amigos, não. Nós podemos sim preparar alguma coisa e estudarmos juntos, porque todos nós aqui estamos imbuídos no mesmo intuito. Né? Então, todos nós estamos aqui porque queremos aprender mais do Evangelho, né? Entender mais aquilo que Jesus deixou aqui escrito. Então, aqui sim, podemos preparar, né? Quando estamos, né, reunidos num grupo, né, por exemplo, lá na Legião de Maria, enfim, né? Então, aí sim, vale a pena a gente realmente preparar e ter algo para a gente estudar juntos. Mas quando
A gente vai falar para pessoas que a gente não conhece ou que a gente sabe que pode ali ter alguma resistência, então é melhor realmente a gente deixar realmente tudo nas mãos do Senhor e pedir que Ele, né, inspire e coloque em nossos lábios as palavras certas que a gente precisa dizer naquele momento. Tá bom, gente? Então, nós concluímos aqui o nosso estudo e retomamos a partir do versículo 21 no nosso próximo encontro. Até lá.